Olá, queridos. Boa noite. É um prazer novamente estar com vocês aqui unidos nessa live para ouvir a palavra do Senhor. Que bom que você está aqui. Nós estamos iniciando uma nova série neste mês de maio. Nós iremos ver o que Jesus disse sobre um lugar à mesa. Jesus fez uma promessa. Jesus encheu o coração dos discípulos e também de todos aqueles que o aceitam como seu Salvador pessoal, de uma esperança, de um lugar à mesa. Quando eu penso em um lugar à mesa, eu me lembro da minha infância, que minha mãe, no dia de sábado, ela preparava a mesa com muito amor e carinho, ela preparava a alimentação, ela deixava tudo bem arrumado e nós sentávamos à mesa. Eu, minha irmã, meu pai, e nós nos alimentávamos. A minha esposa tem a mesma prática. Nos dias de sábado, que é um dia especial, ela prepara a mesa com muito amor e carinho para a gente se alimentar, somente eu e ela. E é uma festa para nós. E o que será que Jesus disse na sua palavra em relação a um lugar à mesa? A palavra lugar à mesa aparece apenas 5 vezes nas Escrituras, estas duas palavras. Durante esse mês nós iremos ver 4 dessas ocasiões que Jesus menciona. E hoje nós vamos para a primeira. Hoje nós vamos ver 2 relatos nas Escrituras. Nós vamos começar estudando o relato que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. E há um paralelo com o Evangelho de Mateus. E ali no monte ele prega o seu sermão do monte. Se encontra em Mateus capítulo 5 até o capítulo 8, verso 1. É um dos maiores sermões de Jesus já registrados. E nesse momento Jesus estava ali pregando. E ele prega sobre as bem-aventuranças. E ele prega também sobre homicídios, temas importantes, adultério, divórcio, sobre juramentos que nós não podemos jurar em nome de Deus. Então, Jesus vai citando temas importantes e ele diz para aqueles discípulos e para aquela multidão que se encontrava ali o seguinte: vocês são o sal e a luz do mundo. Vocês precisam iluminar, vocês precisam fazer a diferença na vida das pessoas. E o que me impressiona é que as Escrituras nos diz em Mateus capítulo 8 o seguinte. Mateus capítulo 7, verso 28, ele diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus era diferenciado. As pessoas se maravilhavam em ouvir sobre as suas palavras. As pessoas ficavam admiradas em ouvir sobre o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E elas ficavam impressionadas porque Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. Ele ensinava diferente dos líderes religiosos daquela época, que ensinavam as pessoas através das suas tradições, onde eles solicitavam ou pediam que as pessoas, por exemplo, no dia de sábado, não andasse mais do que 1 milha, 1000 metros. As pessoas não podiam pegar, quem sabe, num ovo que a galinha havia botado no sábado, ou quem sabe olhar no espelho no dia de sábado, porque se ela tivesse um pelo fora do lugar, ela ia se sentir tentada em retirá-lo. Eles haviam criado muitas tradições, mas Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. As Escrituras descrevem em Mateus capítulo 8,
o evangelho, o registro paralelo da história do centurião com o seu servo que estava extremamente doente, que Jesus descendo do monte, as multidões o seguiam, o acompanhavam. E quando ele desceu do monte, um leproso se aproximou de Jesus e perguntou para Cristo: Senhor, você pode me curar? Se tu quiseres, você pode me curar. Ele não fez uma pergunta, ele afirmou que Jesus poderia curá-lo. Então Jesus disse: sim, eu quero. Fica limpo. E então, nesta ocasião que Jesus havia escolhido os seus 12 discípulos que o acompanharia durante o seu ministério público 3 anos e meio, depois que ele pregou o seu Sermão do Monte, um dos maiores sermões de Jesus, do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 8, verso 1, depois que ele havia curado um leproso, então chega uma comitiva de anciãos judeus com um pedido muito especial para Jesus. O pedido era o seguinte: Senhor, há um centurião que tem um servo, e este servo está extremamente doente, está enfermo. O Evangelho de Mateus nos descreve que aquele servo, ele estava paralítico, sofrendo horrivelmente sob uma cama. Então, aqueles líderes judeus vão até Jesus e eles insistem para Jesus fazer alguma coisa em favor do servo do centurião. Quem que era aquele centurião? Um centurião romano era um homem que era escolhido pela autoridade de Roma, que ele estava responsável pelas províncias locais que Roma havia conquistado. E este centurião, ele estava responsável pela cidade de Cafarnaum. O centurião era responsável por cuidar de 100 soldados. Ele tinha sob a sua autoridade 100 homens, que ele dizia, façam isso ou façam aquilo. Vão fazer isso ou vão fazer aquilo. Ele tinha um controle. Ele era uma pessoa, aos olhos da sociedade, honrável, digna de confiança, tanto de Roma como dos líderes judeus. As Escrituras nos dizem que aquele centurião, ele era amigo do povo de Israel, o povo judeu, e ele também havia construído a sinagoga de Cafarnaum. E algo interessante me chama a atenção. Quando Jesus havia se mudado para Cafarnaum, no Evangelho de Marcos, está registrado que Jesus iniciou o seu ministério naquela sinagoga, possivelmente naquela sinagoga, onde diz que em um dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ali ele curou um homem que estava possesso de um espírito imundo. Ele iniciou seu ministério ali. Então agora estava aquele homem, aquele centurião, com aquele servo, doente, enfermo, paralítico. E o que me impressiona é que nas línguas originais, no grego, a palavra que aparece ali para servo é a palavra doulos, que ela significa escravo. Na nossa tradução em português, na Revista Atualizada, está amenizando. Quem era aquele servo? Ele era um escravo. E também aparece outra palavra, é a palavra pais. Ele era um jovem, um adolescente. Ele era um criado que cresceu ali na casa do centurião. Só que ele era um criado diferente. O que me chama a atenção é que ele era um criado útil. Ele era um criado que era valoroso para o seu senhor.
e o seu senhor se preocupava com ele. Ele era um servo diferente, um servo que não era como o servo que Jesus contou em uma parábola, um servo inútil, que negligenciava as atividades, os afazeres que o seu chefe, o seu líder, o seu patrão ordenava. Não, ele era um servo valoroso. E por isso, aquele centurião pediu para aqueles líderes judeus que fossem até Jesus. Ele se considerava indigno. Isso me impressiona. Sabe por quê? Aqueles líderes judeus consideravam aquele homem um homem digno, porque ele havia construído aquela sinagoga e também tinha a amizade do povo. Mas todavia ele se considerava indigno. Por isso ele pede para aqueles líderes irem até Jesus. Eles foram, conversaram com Jesus. E Jesus então decide ir até a casa do centurião. E Jesus vai. No meio do caminho, surge uma outra comitiva. A comitiva de amigos do centurião. Pessoas romanas vão até Jesus e dizem para Jesus o seguinte: olha, ele não se considera digno de receber você na casa dele. E talvez eu esteja falando nesta noite para uma pessoa que está conectada conosco, que recebeu o link da nossa live, que é uma pessoa de excelente reputação na sociedade. Quem sabe é uma pessoa que trabalha no órgão público, ou quem sabe até mesmo numa empresa privada, mas é uma pessoa que a sociedade olha e admira. Talvez você se assemelhe a este centurião. E talvez você olha para si e você se sente indigno. Você se considera que Jesus é muito para você. Que Jesus não se preocupa, quem sabe, com você. Ou quem sabe que Jesus não vai aceitar você. Todavia, querido ou querida, eu quero dizer para você, Jesus se preocupa sim com você. Jesus te ama. Jesus se preocupa com todas as pessoas. E quem sabe eu esteja falando neste momento para uma pessoa, um pai de família ou uma mãe, que se encontra preocupado com o filho ou com uma filha, ou com um pai idoso, ou com alguma pessoa da família, ou quem sabe um amigo, que se encontra doente, terrivelmente doente. Nós estamos passando por um momento delicado no país e no mundo. Nós bem sabemos que há muitas pessoas que têm ficado doentes, outras precisando de um leito na UTI. Mas nós precisamos exercer a fé daquele centurião. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo, que Ele está no controle de todas as coisas. Que nada foge do controle dEle. Então algo me chama a atenção nessa história. Que quando Jesus está se aproximando da casa do centurião, algo de extraordinário acontece. O próprio centurião sai ao encontro de Jesus, porque ele se considerava indigno. Afinal, aquele centurião, ele não era nem um prosélito. Um prosélito era uma pessoa, um gentil, que havia aceitado o evangelho dos judeus e havia passado pelo ato da circuncisão, pelo processo da circuncisão. Todavia, aquele homem nem prosélito ele era. Ele era um simpatizante da fé. E possivelmente, ele esperava o Messias vindouro, apontado pelas profecias do Antigo Testamento, dos escritos judaicos. Então, eu gostaria de ler com vocês agora, Mateus capítulo 8, verso 5. O momento que o centurião vai ao encontro de Jesus Cristo. E veja só o que ele diz. Mateus 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor,
Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Aquele homem havia ouvido falar sobre Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas quando ele viu aquela multidão se aproximando da sua casa, um homem no centro daquelas pessoas, ele reconheceu que aquele era Jesus Cristo. Então ele se aproxima e ele diz para Jesus: eu não sou digno, eu não me considero digno de que você entre na minha casa. E aí ele apresenta a sua fé. Ele diz assim para Jesus: se apenas você falar uma palavra, porque eu sou um homem também de autoridade. Ele estava reconhecendo em Jesus que Jesus tinha autoridade celestial, poderes celestiais. A autoridade de Jesus era divina e vinha dos céus. Então ele reconheceu em Jesus a messiandade de Jesus, que Jesus era Deus. E ele disse assim: se você apenas falar uma palavra, ele será curado. Então acontece o que está escrito no verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quando Jesus ouviu as palavras daquele centurião, ele disse para aquela multidão: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Ele era um gentil, ele era um romano, uma pessoa que para os líderes religiosos daquela época era uma pessoa que não era uma pessoa eleita para a salvação. Era uma pessoa que precisava primeiramente passar pelo ato da circuncisão, que não fazia parte do povo de Deus. Era um simpatizante da fé. Todavia, quando Jesus ouviu que as palavras, que apenas uma palavra de Jesus poderia curar o seu servo, o seu escravo, o seu valoroso escravo, daquela enfermidade, Jesus se admirou, Jesus se maravilhou, Jesus ficou impactado e disse para as pessoas: olha, em verdade eu vos afirmo, não achei fé como esta no nosso meio, no povo de Israel. E aí Jesus disse assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus estava neste momento falando sobre a sua segunda vinda. Jesus estava falando neste momento sobre o céu. Quando nós chegarmos no céu, haverá uma mesa preparada para todos os salvos. E Jesus estava falando o seguinte: primariamente, Jesus estava dizendo assim para o povo judeu: olha, eu vim para vocês, mas vocês infelizmente me rejeitaram. Então, muitas pessoas que vocês não consideram dignas, muitas pessoas que são gentios, que não nasceu no povo judeu, eles tomarão lugares à mesa. Sabe, Paulo diz em
Romanos capítulo 15, verso 5 ao verso 8. Algo muito interessante em relação ao gentio e ao judeu. Romanos 15, verso 8 diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor. Vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também assim diz Isaías: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Os gentios fizeram parte da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a esperança da segunda vinda de Jesus. Há uma segunda aplicação, queridos, neste texto de Jesus, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa. A segunda aplicação é para o povo remanescente, para o povo que as profecias do Apocalipse, o capítulo 10, o capítulo 12, verso 17, onde diz ali, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12, aponta também para o surgimento desse povo. Nós consideramos que somos nós, adventistas, nós temos uma missão, um propósito de pregação para o mundo. Mas infelizmente, eu me preocupo com muitos. Eu me preocupo com a salvação de muitas das nossas ovelhinhas. Eu me preocupo com a sua salvação, querido. Querido jovem, querido adolescente. A minha esperança é que este verso não se cumpra na sua vida. Que as pessoas que não conhecem o Evangelho e que ainda ouvirão que Jesus voltará, e que tomarão lugares à mesa, que não tome o seu lugar, que não tome o meu lugar. Sabe, querido adolescente, querido jovem, querido pai, querida mãe, querido avô, este é o momento de você buscar ao Senhor. Ellen White diz que faríamos muito bem se nós passássemos 1 hora meditando na vida de Jesus Cristo. Aproveite esse momento que você está em casa para refletir na vida de Jesus, no que Ele tem feito por você, pela sua família. Jesus está voltando. E quando nós chegarmos no céu, haverá uma grande festa, uma mesa preparada para todos aqueles que amam a volta de Jesus, a sua segunda vinda, e que esperam, que estão expectantes, aguardando a segunda vinda de Jesus. Busque ao Senhor, consagre a sua vida. E você, querido jovem, adolescente, tenha a sua própria fé, que a sua fé não seja a fé de seus pais. Exercite a sua fé, cresça, conheça Jesus Cristo como o único Deus, se aproxime dele, que ele irá se aproximar de você, assim como ele se aproximou daquele centurião. Ou quem sabe você recebeu o link dessa live e você se encontra sem esperança, indigna, sujo pelo pecado, nas profundezas, no lamacial do pecado. Você se considera uma pessoa sem esperança, já não há mais jeito para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, não há caso sem solução em Jesus. Não há problema que não possa ser solucionado em Cristo. Mas para isso você precisa exercer fé. Você precisa exercer fé.
Deus se agrada daquelas pessoas que têm fé nele. Talvez eu esteja falando para pessoas que estejam enfermas, como aquele servo, aquele jovem escravo se encontrava. Ou você, quem sabe, está com uma pessoa na sua família doente. Jesus se preocupa com ela também. E Ele tem o poder de curar, se assim Ele desejar. Eu quero finalizar lendo um texto para vocês que se encontra em Romanos capítulo 10, do verso 12 ao verso 15. Diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Jesus está voltando. Você precisa ser um canal de esperança. Nós não estamos mais congregando na igreja, vocês sabem, devido à pandemia. Mas você pode estar compartilhando o link dos sermões, das pregações, para pessoas que precisam de esperança. Como elas crerão se não há quem pregue para elas? Como elas ouvirão se não há quem falará para elas? Que você seja este canal de esperança. Neste momento, nós teremos uma mensagem musical. Abra o seu coração para Jesus. Coloque a sua vida nas mãos dele. Creia que você terá um lugar na mesa que ele está preparando. Quando o dia enegrecer e o labor findar, veremos lá no céu Jesus com todo o seu poder, e ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim, e então terei sim, para sempre com meu Jesus. Os nossos queridos vamos ver com Salvador. Assim conheceremos Deus, o Pai de amor sem fim. O que é mais doce para nós é estarmos com Jesus e eternamente com Jesus. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim, e então teremos sempre a Jesus. A sua mão nós vamos ver também, ó sim, para sempre, ó sim, para sempre com